Veja no ICL Notícias, segunda edição. Polícia Federal abre investigação sobre denúncias de assédio sexual contra ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Lula diz que quem pratica assédio não fica no governo. Então eu não posso permitir que tenha assédio. Silvio Almeida nega as acusações. Eu quero dizer que é um grupo, certamente, querendo diminuir minha existência, querer imputar-me em condutas. Antes tarde do que nunca. Mas ainda estamos sobrevivendo. Depois de 6 anos, governo retoma demarcação de terras indígenas. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube nessa sexta-feira, dia 6 de setembro de 2024. Quero dar muito boa noite aqui para Chico Sá, Rodrigo Viana, meus queridos companheiros de bancada. Gabi. Boa noite, comunidade ICL. Nesse dia que está pesado, né? Difícil. A gente precisa tratar de assuntos bastante delicados aqui. Sim. Nessa sexta-feira, e óbvio, a gente não tinha como começar falando de outro assunto, né? Que Exato, são Gabi. essas acusações de assédio sexual e moral contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que é essa figura que se tornou uma figura mundialmente conhecida, internacionalmente conhecida, no combate ao racismo e também em prol dos direitos humanos, né? E o símbolo, né, da vítima nesse momento é a figura da ministra Aniele Franco. Ela que está sendo a figura principal dessa história, o que se sabe nos bastidores, né, de informações no jornalismo. Inclusive a Juliana Dalpiva é a nossa jornalista da casa que está apurando a história nesse momento. E como foi essa primeira reunião da ministra Aniele Franco, que quando esse caso surgiu, que veio a partir de uma reportagem do Guilherme Amado, que é nosso comentarista aqui no ICL. A Aniele estava numa agenda no Rio de Janeiro e ela já vinha denunciando esse caso há bastante tempo internamente no governo. O caso veio à tona e também o que sabe é que ela não queria, ela queria resolver isso internamente, Aniele. Fato é que temos o caso desde ontem à noite. São muitas camadas, né? A gente tem a discussão política da instabilidade que isso gera internamente no governo. O presidente Lula já veio a público, ainda não tomou uma decisão a respeito do Silvio Almeida, mas já veio a público dizer, olha, assédio no meu governo, não vou compactuar com assédio no meu governo. Disse numa entrevista a uma rádio, né? Numa entrevista a uma rádio, mas disse que é necessário que todo esse caso tem uma presunção de inocência, a possibilidade do acusado se manifestar e que as investigações aconteçam da forma que tem que acontecer. A outra coisa é a discussão de gênero, que eu acho que é o que a gente precisa falar aqui. Porque a ministra Aniele Franco, que é esse símbolo, porque o nome dela foi Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal de José, iniciando mais um encontro nessa manhã de domingo, num dia que nós estamos vendo muitas avaliações, muitas matérias, muitas especulações do que foi o 7 de setembro aqui no nosso país e do que algumas manifestações irão acarretar ou poderiam acarretar no futuro do nosso país. No entanto, nós estamos vendo aí que muitas criaturas do universo paralelo, de fato, estão acreditando que irão acontecer situações que são completamente diferentes daquelas que estão em jogo, daquelas que estão em curso aqui no nosso país.
Aqui no nosso portal nós recebemos muitos comentários de pessoas que são da direita ou que se dizem conservadoras, e elas criticam muito, né, as avaliações que eu fiz ontem num vídeo nosso, que foi muito assistido, está circulando bastante. Se você não assistiu, assista, que tem pontos ali muito interessantes que as pessoas gostaram. Mas essas pessoas de direita entram no portal e falam: você é cego, você não viu que tinha milhares e milhares de pessoas ali, enfim. Claro que eu vi. Mas a questão é o seguinte, não é o volume de pessoas, porque o Rock in Rio também reúne muitas pessoas, né? Eventos esportivos reúnem muitas pessoas. A questão é o propósito. Aqui serviu o evento de ontem e aqui serviu também as manifestações formais na República Brasileira no Dia da Independência. Bom, vou conversar com vocês sobre algumas situações, trazer aqui alguns fatos novos e alguns pontos para provocar reflexão de muita gente que não enxerga algumas situações. Mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e não se esqueça, dê sempre seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, vamos começar aqui pelo propósito da manifestação, dá até para a gente fazer aquele jogo dos 7 erros, né? A manifestação, ela já teve alguns vícios na própria convocação. Em primeiro lugar, porque foi organizada por uma figura que se intitula como um pastor evangélico. E, na verdade, ele virou um extremista de direita contra a nossa Constituição, contra as leis do nosso país, tentando reverter algo que virá acontecer e que ele não vai poder evitar, que é a prisão de muitas criaturas, inclusive a dele própria. Porque ele não está fora desse radar diante de tudo aquilo que ele anda fazendo, não. Muitas pessoas perguntam por que ele não é processado, por que ele não é preso. Gente, uma pessoa que tem um posto de líder religioso no nosso país tem uma série de proteções jurídicas e uma proteção constitucional. Eu garanto a vocês que muitas situações que já estão materializadas vão ser deixadas para o final da fila. O ministro Alexandre de Moraes, ele poderia mover ações pessoais, privadas, contra as agressões que ele recebe contra a honra pessoal dele, contra todas essas criaturas. Só que se ele fizer isso, ele se coloca no campo da suspeição, ele fica impedido, ele não poderá participar de julgamentos futuros. Essa é uma das explicações pelas quais, melhor dizendo, ele não entra com ação com essas criaturas. Ele neutralizaria uma ação futura que pode ser muito mais contundente no campo criminal para aplicação de sanção. E muitas pessoas usam esse expediente de se antagonizarem com o magistrado para justamente provocar no futuro o impedimento dele. E ele se mantém inerte nisso. Então, é a explicação jurídica por que ele não faz isso. Isso afeta moralmente muitas pessoas, né? Como é que ele não faz nada, ele não está agindo, enfim. Aguardem, porque nós teremos cenas dos próximos capítulos nesse quesito. Mas, em relação à convocação, quem patrocinou tudo aquilo? Foram vários trios elétricos, tem uma estrutura, tem segurança, tem uma série de logísticas que são utilizadas para um evento que reúne muitas pessoas. Se foi a igreja de Silas Malafaia que pagou isso, está uma coisa completamente errada, imoral, ilegítima, porque não é para isso que os fiéis depositam dinheiro por uma agremiação religiosa. E se foi uma ONG, um braço da instituição, um braço privado da instituição, do mesmo modo está errado, está ilegítimo. Porque as pessoas dão dinheiro para trabalhos sociais, não para fazer manifestação contra a democracia, contra o ministro da Suprema Corte, para se colocar ali um pastor, um suposto pastor, né, para fazer interpretação da Constituição brasileira e da aula de direito constitucional para os ministros da Suprema Corte. Então, isso também denota, até mexer na câmera aqui, isso denota também uma distorção no papel que desempenha uma criatura dessa no jogo político aqui no nosso país. Agora, se considerarmos também que não foi nada disso, não foi nem o dinheiro da igreja, nem o dinheiro de uma ONG, foi dinheiro dele, gente, é sinal que ele está embolsando muita grana para desenvolver, né, a missão dele, o pastoreamento, vamos dizer assim, e está utilizando esse dinheiro para conspirar contra a democracia do nosso país. Então tem esses aspectos que são absolutamente imorais que as pessoas que são fiéis de uma igreja deveriam colocar o pezinho atrás, né? Isso devia ser exposto, devia ser explicitado. Isso deveria ser questionado, inclusive juridicamente, se essas instituições não estão deformando o seu estatuto
os seus propósitos para fins ilícitos, fins imorais, fins antidemocráticos. Bom, são aspectos importantes que eu achei que tinha que trazer aqui para vocês. Do ponto de vista do conteúdo, foi um fracasso porque não se trouxe nada de novo. A ladainha, o Bolsonaro passou mal, foi parar no hospital, aí chegou lá. E aí quando ele usa a palavra, ele repete sempre os mesmos bordões e você não vê manifestação das pessoas que estão assistindo. Você não vê uma coisa assim que tenha um aspecto moral, um aspecto ético, um aspecto legítimo que possa se expandir para toda a sociedade brasileira. Muito pelo contrário, as pessoas estão demonstrando um desânimo, um desalento, um descrédito, uma desconfiança. Isso pode ser visto no número de pessoas. Algumas criaturas da direita que entraram aqui, você não viu nada, você é cego, não viu que tinha muitas pessoas? Tinha muitas pessoas, claro, mas tinha um quarto das pessoas que estavam no dia 25 de fevereiro, o que mostra que a coisa está perdendo cada vez mais apoio, está perdendo força. E agora, sem uma das redes sociais, onde eles espalhavam todas as teorias e as palavras de ordem, a coisa ficou mais complicada para essas criaturas. Eles estão vendo, o Bolsonaro, em todo 7 de setembro, diz que é o último 7 de setembro. Em todo 7 de setembro, ele lembra que sofreu uma facada no dia 6 de setembro e que ele só pedia a Deus, aí começa a chorar. Pô, o roteiro é igualzinho. Começa a chorar, aquele choro de crocodilo, que tinha medo que a filha pedia a Deus para que não deixasse a filha órfã. Até usou essa expressão de forma incorreta, né? Só que a filha dele é órfã, porque ele nunca está com a filha dele. Aliás, foi notada também a ausência da mãe, né, no evento de ontem. Um evento para apoiar o marido que está em vias de ir para a cadeia, a esposa não estava lá. Outros filhos do Bolsonaro também não estiveram lá, né? Então é coisa meio esquisita, para dizer o mínimo. E aí ele começa a chorar, né? Filha órfã e tal. Essa filha não tem pai, ela tem um cretino que anda por todos os lados dizendo que é pai, fazendo discursos que são discursos absolutamente desagregadores, que não tem afeto de absolutamente nada, de nenhuma lição de solidariedade, de união, nada que possa influenciar positivamente uma criança. E um dia também que, se a gente fosse falar em órfãos, a gente teria que lembrar das famílias que têm várias crianças que estão órfãs, ou de pai, ou de mãe, ou de pai e de mãe, em função do comportamento do criminoso, do genocida, do reles ladrão de joias, como diz a Polícia Federal no inquérito que está lá na mesa do Sr. Paulo Gonet. Enfim, crianças que perderam seus pais em função do comportamento dessa criatura. Então tem muitas ilegitimidades, né, nas abordagens que são colocadas ali. E uma das coisas mais curiosas é a gente ver uma figura que se intitule como um religioso, ele funcionar ali como uma espécie de árbitro do Supremo Tribunal Federal. E a Constituição do Brasil, ela diz que nós temos várias instâncias judiciais e depois que elas terminam no Supremo Tribunal Federal, aí tem o Silas Malafaia, que interpreta a Constituição e determina o que é constitucional ou não. Tem o senhor Elon Musk, que interpreta a Constituição para dizer o que é legal, o que não é legal. Então, gente, mesmo as pessoas do campo religioso, elas sempre têm um culto à autoridade também. Você vê alguém atacando uma autoridade dentro do ambiente religioso, é uma coisa que soa muito mal para uma série de fiéis também, que já começam a questionar, inclusive, o comportamento dessa criatura, o comportamento político do Silas Malafaia. Então, esse evento, ele foi um tremendo fracasso sob vários aspectos, por mais que as pessoas tenham enxergado que tinham muitas figuras ali, muitas pessoas, né? Nas ruas, de fato, tinham muitas pessoas também, mas foi um fracasso porque foi um evento ilegítimo. Ele não mobiliza, ele não cativa as pessoas pelo coração, pelo sentimento de justiça. As pessoas estão se comportando ali como fiéis de comandos que são dados a elas, mas que elas não entendem muito bem, mas elas vão assim mesmo. É uma coisa completamente diferente. E esse tipo de evento, sem esse caráter de legitimidade, ele não se amplia, ele não chega a outras pessoas. E mais do que isso, ele não consegue cumprir os objetivos que foram colocados lá ontem, de destituir o ministro Alexandre de Moraes, de atacar o Supremo Tribunal Federal, de atacar o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, de mobilizar outros senadores.
Quem viu aquilo ontem percebe exatamente isso que eu estou falando aqui para vocês. Ninguém vai se intimidar com isso. E tem uma outra situação também, que é o espírito de corpo que é atingido de uma forma direta pela agressão que se faz a um membro de um corpo. Isso acontece em qualquer agrupamento social, seja num grupamento de magistrados ou um grupamento de atletas. Você imagina um time de futebol que você torça, de repente um jogador começa a ser atacado pela imprensa, a torcida pega no pé daquele jogador, o grupo se une ao redor daquele jogador, dá força para aquele jogador, o grupo se sente incomodado, o grupo se solidariza com aquele atleta. Isso acontece em todas as instituições. Então, quando essa gente fica mirando no Alexandre de Moraes, as suas críticas, iras e a sua tentativa de golpe de destituição, os outros ministros estão se solidarizando com ele. Isso é absolutamente natural. Os magistrados do nosso país, em sua grande maioria, vão perceber também que esse tipo de discurso de destituir um magistrado afeta eles. O discurso de se descumprir uma determinação judicial, que é o discurso que essa gente prega, afeta todo magistrado aqui no nosso país. Então, os propósitos dessas pessoas estão no campo do fracasso absoluto. E nós veremos isso, a partir de agora, com mais ações, mais iniciativas do ministro Alexandre de Moraes, e esperamos também que o senhor Paulo Gonet vá na mesma linha. Que esse evento de ontem tenha servido principalmente para o senhor Paulo Gonet perceber que a lerdeza do Ministério Público e da Procuradoria-Geral da República vai fomentando esse discurso ilegítimo, esse discurso golpista. E aí, até como solidariedade ética, como comportamento moral, uma hombridade que alguém tem que ter à frente de uma instituição como essa, ao ver que o ministro Alexandre de Moraes está sendo vítima de um processo que coloca toda a defesa da democracia como se fosse um capricho pessoal de alguém, que ele tem a obrigação de fazer alguma coisa também, de se solidarizar com o ministro Alexandre de Moraes, fazendo a obrigação dele, que é denunciar essa orcrim toda de ladrões de joias, de vigaristas, de conspiradores, de golpistas, de genocidas que nós temos ainda no nosso país. Então, meu amigo, minha amiga, você que tem aquele conhecido, aquele parente que é bolsonarista, pode dizer para ele que, olha, fracassou, viu? Era melhor ele ter ido assistir um concurso de comedores de pimenta, como eu mostrei no nosso encontro de ontem aqui no nosso Portal do José. Bom, mais tarde eu voltarei aqui para fazer mais algumas avaliações com vocês. Os bolsonaristas, o 7 de setembro lá em Brasília foi fraco. Olha, mas não era para reunir multidão mesmo, não era concurso para ver quem reunia mais gado. Essas pessoas estão realmente num mundo complicado, né, gente? E ficam aí essas observações, tá bom? Mande seu comentário aqui para o nosso portal. Bom, um grande abraço, até mais tarde. Tchau!